Bom dia, gente. A paz do Senhor, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais um devocional e o versículo que eu trago para você está em Isaías 35, do 1 ao 2. Amém? A grandeza e a glória do reino do Messias. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regozijará de alegria, e exultará a glória do Líbano que se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Amém? O que eu entendo sobre esse versículo? O que Deus quer falar conosco nessa manhã? Que o deserto e os lugares secos vão se alegrar, que quando você está passando um deserto, não determina que ali será o seu final, mas sim o início de uma nova caminhada com Jesus, porque o próprio Deus nos coloca no deserto para nos moldar, para nos ensinar, para nos preparar para grandes coisas. Amém? Esse versículo o Senhor ministrou no meu coração em 2019, mal eu sabia de uma grande luta que eu enfrentaria, mas que o Senhor estaria caminhando lado a lado comigo. Eu entendi que eu precisava passar por aquele deserto, porque seria ali onde Deus iria me moldar, me tratar e me curar. Então, quando eu estava naquele período, eu falei assim: eis-me aqui, Senhor, faça de mim a tua vontade. Quando você pede para Deus fazer a vontade, realmente o Senhor ele vai fazer a vontade dele. Mas a gente precisa entender que a vontade do Senhor, ela é perfeita e agradável, E a vontade do Senhor é que prevalece. E a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. E ali eu entendi que eu precisava passar por este processo e eu queria realmente entender e saber o que tinha lá na frente, o que Deus estava reservando à minha espera. Porque eu sempre ouvi testemunhos ali de que depois de um deserto tem uma terra prometida. E realmente você vai lá, quando você olha a história ali dos israelitas, você percebe que Deus tira eles da terra do Egito, que é da escravidão. Deus permite eles passar ali por aquele deserto. Só que, como às vezes o ser humano ele é muito ingrato, ele próprio se prende ali dentro de um deserto. O que é a lição dos israelitas passa pra gente hoje? Que quando você está dentro de um deserto, você não deve murmurar, você tem que estar confiando em Deus e não duvidando. Você percebe que mesmo o Senhor fazendo chover maná dos céus, fazendo milagres ali, frente a frente, porque eles viram os milagres do Senhor acontecer, mesmo assim eles murmuraram. E por eles murmurar, Deus vai permitir o deserto deles ali de 40 anos, algo que seria 11 dias vai para 40 anos, por causa da ingratidão, por causa da murmuração, porque eles murmuram contra Deus. Então, nesse período eles vão adorar um bezerro de ouro, Eles vão ficar ali aflitos, e ali Arão vai e começa a fazer o que eles querem, pega o bezerro de ouro, e todos começam a adorar. Nesse período Moisés sai para orar no monte, e é nesse tempo ali que eles começam a fazer vários tipos de coisas erradas que não vai agradar o Senhor. E ali o Senhor vai permitir o deserto de 40 anos, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça, E o que eu aprendo quando Deus nos coloca no deserto? Quando Deus nos coloca no deserto é porque Ele quer fazer a gente aprender, Ele quer que a gente amadureça, Ele quer que a gente cresça. Ninguém amadurece sorrindo. A gente só amadurece quando estamos passando por lutas, por dificuldades. E ali, em 2019, eu enfrentei um deserto difícil, de perdas, A gente havia conquistado algo ali, depois perdeu. Então, foi um processo, muito grande que eu enfrentei, mas eu entendi que a vontade do Senhor iria prevalecer em minha vida. O que eu aprendi nesse deserto quando eu enfrentei? Eu aprendi que existe dois tipos de deserto. Existe um deserto que nós mesmos nos colocamos quando não damos ouvido à voz do Senhor, quando agimos por impulso, fazendo a nossa vontade, E aí você vai colher seus erros lá na frente. E existe o deserto onde Deus nos coloca para nos tratar, nos ensinar a depender mais dele,
E o tempo que a gente fica dentro de um deserto vai depender de nós mesmos. Você percebe que os israelitas ficaram ali no processo de 40 anos por causa da rebeldia contra Deus. Então, o seu tempo vai depender de você, o quanto que você vai cooperar quando você estiver dentro desse deserto. Se você for obediente, né, e vencer ali todas as provas que o Senhor te colocar, você vai chegar rumo à terra prometida, você vai alcançar a sua bênção, amém? Outro versículo que o Senhor Jesus ministrou no meu coração foi Oséias capítulo 13, versículo 5. Precisamos passar pelo deserto para poder enxergar o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então, é necessário passar pelo deserto para a gente valorizar, né? Por exemplo, no deserto foi o tempo que eu mais vi Deus face a face na minha vida. No deserto foi onde eu aprendi, foi onde eu amadureci, foi onde eu cresci. A própria palavra do Senhor vai falar que Moisés viu mais Deus no deserto do que no palácio, infelizmente. Tem uns que vão por amor, mas tem outros que infelizmente precisa passar pelo deserto, precisa passar ali para aprender a valorizar as coisas do Senhor. E a gente precisa entender que deserto não é um lugar de permanência, é apenas passagem, porque logo logo você vai entrar na terra prometida, né? Logo logo você vai estar ali atraindo aquilo que Deus preparou para você, amém? E o que eu aprendi? Eu aprendi algo ali no deserto que foi a minha fé. Depois que eu passei pelo deserto, a minha fé ela aumentou. E eu saí mais forte, né? E eu entendi o chamado do Senhor na minha vida. Então, quando você tem um encontro com Deus, quando você vê Deus face a face, você começa a amar Ele de uma forma tão real, tão sobrenatural, que você vai querer passar por cada processo para você entender o seu chamado lá na frente. Eu falo assim que no deserto eu vi Deus face a face. Não espere os dias ficarem difíceis, apertados para você adorar o Senhor, né? Então ame Ele agora, faça a vontade dEle agora, busque Ele agora, hoje, não espere amanhã, não espere as coisas apertar. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para você. Então, deserto é lugar de aprendizado, crescimento, mudança de pensamento e mudança de coração. Glória a Deus, um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.